Meus queridos irmãos, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série A Fé Explicada. Hoje meditaremos um pouco sobre o pecado atual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não os desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Meus queridos irmãos, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série A Fé Explicada. Hoje meditaremos um pouco sobre o pecado atual. Bem, antes de tudo, é importante ter claro que quando a igreja nos ensina sobre o pecado, nós sempre fazemos isso em contraste com o bem. Nós só falamos de um erro quando nós temos um ponto de acerto. Imagina alguém jogando dardo. Ela fala, errei o alvo. É porque tinha um lugar específico que precisava ser acertado. E a igreja ela sempre nos ensina o caminho positivo, o nosso caminho de santidade. Esse é o chamado que Deus nos faz. E quando nós dissemos sobre o pecado, é para que nós possamos trilhar este caminho de santidade rumo ao Pai. E o pecado ele é interessante porque ele nos toca. Todos nós somos pecadores, sentimos os nossos corações, uma hora ou outra, endurecidos pelo pecado. Seja o pecado original, seja o pecado que nós livremente cometemos ao longo da vida. Nós vamos sempre criando uma distância de Deus. E nós precisamos nos aproximar, porque com a vinda de Jesus, com o Redentor, nós recebemos a graça de uma vida espiritual, de cultivarmos uma relação com Deus e desse modo irmos levando a nossa vida rumo ao céu. E no início da nossa conversa, dessa nossa meditação, iremos falar um pouco sobre o pecado mortal. O que é o pecado mortal? É aquele pecado que rompe a nossa relação com Deus. Não é que Deus vira as costas para nós, mas nós, através do nosso livre-arbítrio, através das nossas escolhas, escolhemos um bem inferior e negamos a Deus. Esquecemos do Criador e nos apegamos a uma criatura. E como o próprio nome nos indica, ele leva a nossa alma à morte. Nós ficamos endurecidos, frios, porque nós não estamos juntos e ligados em comunhão com aquele que é a luz do mundo. E por isso sentimos os nossos corações presentes nas trevas. O nosso autor, Léo Truise, ele explica muito bem por que do pecado mortal. Será que nós não estamos exagerando? Porque mortal é uma palavra tão forte, mas no seu texto, ele deixa isso de forma bem claro, do que se trata essa morte. Ele nos ensina o seguinte: é uma morte em vida, pela qual o pecador fica nu e isolado, no meio do amor e abundância divinos. A graça de Deus flui ao seu redor, mas não pode entrar nele. O amor de Deus toca-o, mas não o penetra. Então nós percebemos que Deus ele continua nos amando, Ele continua derramando o seu amor sobre nós. Mas quando nós cometemos um pecado mortal, nós somos insensíveis a essa graça. Nós fechamos os nossos olhos e o nosso coração para o Deus que nos ama e nós somos afetados por isso. Nós podemos comparar aqui também com o pecado venial. O pecado venial é um pecado mais leve. Ele nos machuca, sim. Ele nos fere, sim. Mas é diferente do pecado mortal. Nós podemos fazer uma comparação como, imagine uma árvore. O pecado venial seria nós quebrarmos galhos dessa árvore. Aos poucos nós vamos perceber que ela vai perder força e não produzirá frutos. Agora, quando nós cometemos o pecado mortal, em vez de aos poucos ir machucando e ferindo essa árvore, nós arrancamos pelo caule. E essa árvore fica apenas a raiz.
O autor ele nos coloca que o pecado mortal é como se nós pegássemos uma espada e transpassássemos o nosso coração. Como fisicamente o nosso coração aos poucos deixaria de bater, espiritualmente, com o pecado mortal, a nossa alma vai perdendo a capacidade de amar e nós ficamos cada vez mais presos na escuridão e no egoísmo. Um outro exemplo que o nosso autor coloca era como se fosse uma rede elétrica que leva luz para as casas, mas uma determinada família corta esta linha. Eles ficam presos na escuridão. Com o pecado mortal é mais sério, porque não se trata de uma simples escuridão, mas de uma morte espiritual. Então nós vivemos e caminhamos pelo mundo, mas como se estivéssemos sem vida, porque a luz que ilumina o mundo não está presente conosco, porque nós viramos as costas para ela. Mas esses são os efeitos do pecado. Ele nos inflige, nos machucam. Mas o que é pecado? Nós percebemos que é errar o alvo. Mas qual que é o alvo? O que torna uma ação má? O que torna uma atitude ruim? Bem, isso é fundamental para a nossa fé. Porque o pecado, ele não se trata de uma convenção. Não se trata de um grupo de pessoas que acharam por bem agirmos de determinada maneira. Como um grupo de jovens, eles entram numa convenção de usar determinada camisa. Não se trata disso. O pecado ele não nasce da cabeça do homem, mas ele está presente na realidade porque foi Deus que fez a realidade desse modo. Pecar é ir contra a natureza, é infligir uma ferida, é contradizer a Deus. Quando nós percebemos que Deus criou o mundo através da palavra e de forma mais profunda, nós vemos que a palavra ela sempre expressa um desejo, uma vontade. A criança, quando deseja algo, ela começa a falar, seja o leite, seja o carinho. E quando Deus cria, Ele expressa o seu desejo e coloca em cada coisa uma ordem, uma hierarquia de valores. E nós pecamos quando nós escolhemos um bem inferior. Quando o nosso coração aberto para receber a grandiosidade de Deus, ele se contenta com a grandiosidade do dinheiro, da honra, de algum prazer. Nós ignoramos a Deus e assim nós pecamos. Isso é interessante porque o pecado ele é sempre uma escolha, é uma ação ou uma omissão. E a escolha ela mexe conosco. Tanto que geralmente nós falamos dormir com a consciência tranquila. Não se trata de simplesmente não ter feito coisas erradas, mas se trata de dormir sabendo que ao longo daquele dia você foi uma pessoa boa. Como um vaso que é constantemente modelado, nós somos este vaso. E quando nós pecamos, nós deturpamos aquela imagem que é a imagem de Deus e vamos ficando cada vez mais machucados, cada vez mais deturpados. Isso que o pecado ele faz em cada um de nós. Então nós precisamos ter cuidado ao ensinar outras pessoas sobre o pecado. As crianças, por exemplo, nós temos o costume de falar que quase tudo é pecado. Jogar futebol até tarde na rua é pecado, vai falar que Deus não vai gostar, que o padre não vai gostar. Com isso, nós estamos esvaziando um sentido tão profundo que é o pecado. O pecado ele nos machuca. Nós precisamos ter consciência disso para evitá-lo com todas as nossas forças, porque isso é aquilo que Deus deseja para cada um de nós, que nós sejamos santos. E o pecado, ele vai escondendo essa imagem de Deus para cada um de nós. Por isso, como que você foi educado acerca disso? É preciso que nós trilhemos o caminho mais profundo daquilo que é causar uma ferida a si mesmo. É triste perceber isso. E no meio disso tudo, como que nós cometemos um pecado mortal? O pecado mortal, a igreja nos ensina que 3 pontos essenciais para nós compreendermos. Trata-se sempre de uma matéria grave. O que é uma matéria grave? Bem, uma coisa é você contar uma mentira que não pequena, uma coisa simples. E uma outra coisa diferente é você contar uma mentira e espalhar uma calúnia contra o irmão, para que ele perca o emprego ou para estragar o casamento. São pesos diferentes. Ambos são pecados, mas essa tem um peso maior e trata-se de um pecado mortal. Quando infere o segundo e o terceiro ponto. O segundo ponto trata-se sempre de uma ação consciente, ou seja, eu preciso praticar algo errado e saber que é errado, e desse modo saber que eu estou infringindo a lei de Deus.
Mas não se trata de simplesmente uma falta de conhecimento, porque ao longo da nossa vida nós temos oportunidades de conhecer a palavra, seja na Santa Missa, seja na catequese, no grupo de jovens. A nossa ignorância, ela não pode ser culpável, no sentido de que eu poderia ter aprendido, mas não aprendi, porque isso há uma falta grave nesse sentido. Então, o segundo ponto, nós precisamos compreender que a realidade é pecado. O ato ele não deixa de ser mal, como, por exemplo, faltar à Santa Missa. Mas a intenção no coração da pessoa que pratica é diferente, desde que ela saiba, quando ela não sabe. E o terceiro e último ponto é a questão da liberdade. Eu sempre peco quando eu ajo livremente. Se eu sou obrigado a fazer algo, eu não estou pecando. Se alguém me obriga a atacar uma pedra na igreja, se eu sou obrigado, se não tenho escolha, não se trata de um pecado. O pecado é sempre uma escolha livre, porque livremente nós escolhemos um bem inferior e nos esquecemos de Deus. E o pecado geralmente acontece nessa dimensão. E qual que é a raiz do pecado? O pecado ele é uma realidade sempre mais profunda. Jesus, ele buscou nos ensinar isso ao longo da sua vida e ainda hoje através da graça do Espírito Santo. Ele sempre falava, é necessário ir para águas mais profundas. Eu vos darei um novo coração, tirarei o coração de pedra, eu vos darei o coração de carne. Porque aquilo que Deus nos ensina é sempre uma dimensão mais profunda de enxergar a realidade que nos circunda. E no pecado, nós compreendemos isso. O pecado ele inicia no coração do homem desde a intenção. Um exemplo, se no meu coração eu planejo e me decido a cometer um determinado pecado do assassinato, por exemplo, mas devido às circunstâncias eu não consigo fisicamente cometê-lo, no meu coração eu pequei, eu não o cometi, mas no meu coração foi manchado e foi machucado por conta disso. E a igreja nos ensina uma diferença. Uma coisa é o pecado material, a dimensão material, que é o ato físico, o ato real, concreto. E outra coisa é o pecado formal, que é a intenção do coração. E com isso a igreja não quer diminuir um ou outro ponto, porque os dois eles se complementam. E com isso nós vamos trilhando a nossa caminhada de fé. E nisso é bonito que nós vemos que Deus, Ele conhece os nossos corações. Então Ele conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, e Ele nos olha sempre com misericórdia. Diante da mulher adúltera que é jogada aos pés de Jesus, Ele olha o coração dela, Ele não vê simplesmente a máscara do pecado. Ele vê o coração, Ele vê as limitações daquela mulher e dá a oportunidade que ela mude de vida. E quando nós olhamos para a dimensão do pecado, nós precisamos enxergá-lo na nossa própria vida, ver as nossas limitações, as nossas fraquezas e confiar no Deus que é Pai, no Deus que é misericórdia, porque Ele nos levanta. E nesse percurso, nós precisamos utilizar as ferramentas que Deus nos deu, a Santa Igreja, os sacramentos, a nossa inteligência de nos conhecermos, o autoconhecimento, para consciente das nossas fraquezas, nós sejamos inteligentes para fugir das circunstâncias de pecado. Se eu tenho a tendência a me irar, então que eu tome mais cuidado e que eu busque cada vez mais ter paciência com meu irmão. E diante disso tudo, nós vamos compreendendo a nossa fé. E Jesus, Ele sempre veio ao nosso encontro e nos tira da lama do pecado e nos restitui uma vida nova. Diante dessa pequena aula, dessa pequena meditação sobre a realidade do pecado, nós sempre vemos Jesus como Redentor da humanidade. E se você deseja compreender um pouco mais sobre a vinda de Jesus, o mistério da encarnação, onde Deus fez-se homem e tocou a nossa realidade carnal, fique conosco, porque este será o tema do nosso próximo encontro. Que desde já a Virgem Santíssima possa interceder por você e Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.